Ok, pessoal, vamos dar sequência agora na nossa aula, na segunda parte. Agora nós vamos trabalhar com alcadienos. Primeira parte do vídeo, trabalhamos com hidrocarbonetos, especificamos para vocês o que é um hidrocarboneto, especifiquei o que seria um alcano, um alceno e um alcino. Para quem não se lembra, os alcanos são todos os compostos orgânicos formados, claro, por carbono e hidrogênio, que apresentam apenas ligações simples. Os alcenos, uma ligação dupla, e o alcino, uma ligação tripla. Agora nós vamos trabalhar com os alcadienos. O que seria um alcadieno? Alcadienos são todos os compostos orgânicos formados, claro, por carbono e hidrogênio, que apresentam duas ligações duplas, melhor dizendo, diferente dos alcenos. Os alcenos ele apresentava uma ligação. Já os alcadienos ele vai apresentar duas ligações em sua estrutura, classificando como um alceno, como nós podemos observar aqui, ó, uma ligação dupla e duas ligação dupla. Por esse motivo, eu não posso classificar como alceno, mas sim alcadieno, dizendo que eu tenho duas vezes a ligação dupla na estrutura. Se eu tivesse um composto exemplo igual a esse, ao qual apresentaria apenas uma ligação dupla, tem um alceno. Mas como eu tenho duas ligações duplas, caracterizo o composto sendo alcadieno. Beleza? Para determinar a fórmula molecular do composto, como nós trabalhamos em alcano, alceno e alcino, nós também temos uma fórmula específica para determinar o número de carbonos e o número de hidrogênio presente na molécula. A fórmula praticamente é a mesma dos alcinos, que ela é N número de carbonos, 2 vezes o número de carbonos menos 2. Um exemplo igual a esse, para você determinar a fórmula molecular, primeiro nós vamos colocar. O primeiro passo é você determinar o número de carbonos existente. Vamos observar. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, nesse composto, eu tenho 11 carbonos. Já o número de hidrogênio ele é determinado da seguinte forma. 2 vezes o número de carbonos menos 2. Ou seja, 2 vezes 11, 22, menos 2, igual a 20. Vamos conferir se eu tenho 20 carbonos, melhor dizendo, 20 hidrogênio na molécula. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lembrando que cada ligaçãozinha desta, ou cada ligação, como você queira chamar, representa uma ligação feita com hidrogênio. Então, aqui eu tenho no total 20 ligações, formando 20 hidrogênio na molécula. Ok? Então, os alcadienos, vamos relembrar, duas ligação dupla. A fórmula é a mesma dos alcinos, número de carbonos vezes 2, menos 2, para você determinar o número de hidrogênio. Ok? Agora, vamos passar para o próximo item. Próximo item nós vamos trabalhar com os compostos classificados como aromáticos. Agora vamos verificar os aromáticos. O que seriam os aromáticos? São hidrocarbonetos que possuem um ou mais anéis benzênicos. O primeiro item que eu peço para vocês destacar é saber o que é um anel benzeno e como é a estrutura dele. O anel benzeno, o anel aromático, ele apresenta três formas ou três representações, seja ela na forma simplificada ou na forma estrutural, melhor dizendo, na forma simplificada e na forma linear. Então, essas três estruturas, como você pode observar, todas elas representam o mesmo composto, que é o anel benzeno. Então, a maioria das vezes, eu encontro ele nessas duas formas aqui, a simplificada e a condensada, como você queira chamar. Lembrando que essas três ligações duplas no anel aromático, ela pode ser simplificada por esse ciclo, que representa as três ligações dupla, ok? Então, aqui nós temos o anel aromático. Vamos observar agora algumas questões. Primeira questão, para deixar bem claro o que é um hidrocarboneto
tem que esclarecer todas as dúvidas possíveis. Vamos lá. Primeira questão. O hidrocarboneto de fórmula, ele colocou aqui para você a fórmula do hidrocarboneto que ele está representando. Pertence à série. Qual a série que ele está pertencendo? Ele é um alcano? Não, porque alcano são ligações simples. E aqui eu não tenho ligações simples, eu tenho ligações duplas. É um alceno? Poderia ser um alceno, mas para ser considerado um alceno, eu deveria ter apenas uma ligação. Aqui eu tenho duas ligações. Poderia ser considerado um alcino? Não, porque alcino são aqueles compostos formados por uma tripla ligação. É considerado um alcadieno? Sim, é considerado um alcadieno. Primeiro, o que seria um alcadieno? São os compostos orgânicos, classificados como hidrocarbonetos, que apresentar duas ligações duplas em sua estrutura. É um alcatrieno? Não, porque o alcatrieno representa duas ligações triplas. Como eu só tenho duas ligações duplas, considero o composto sendo um alcadieno. Ok? Questão número 2. Dado o composto orgânico a seguir, formulado, como você pode observar, é incorreto afirmar. Letra A. É considerado um hidrocarboneto? Sim, ele é considerado um hidrocarboneto. Por quê? Como você pode estar observando, nessa estrutura, ele é formado exclusivamente por carbono e hidrogênio. Portanto, ele é considerado um hidrocarboneto. Vamos verificar a letra B. É um composto insaturado? Para ser um composto insaturado, ele tem que ter ligação dupla ou ligação tripla. Vamos verificar se ele tem ligação dupla ou tripla? Sim, ele possui uma ligação dupla. Portanto, ele é considerado um composto insaturado. O composto é classificado como um alceno? Para ser classificado como alceno, ele tem que ter uma ligação dupla no composto. Como eu já tinha mostrado para vocês, possui uma ligação dupla. Então, também ele é considerado como um alceno. O composto pertence ao grupo dos alcinos? Não. Por quê? Os alcinos possuem uma ligação tripla. Então, ele não pertence ao grupo dos alcinos. Possui a forma molecular C12H24? Sim. Se você observar, nós temos aqui 12 carbonos e 24 hidrogênios na molécula. Portanto, a resposta incorreta seria a letra D, por afirmar que ele é um composto pertencente aos alcinos. Na verdade, ele não é, porque ele não possui as ligações triplas. Ok? Bem, pessoal, vamos para a próxima questão. Terceira questão. A forma molecular de um alquino, deixar claro, tá, que um alquino ele representa um alcino também. Pode ser simplificado o nome como alcino ou alquino, com 3 átomos de carbono. A forma molecular desse composto é, primeiro, vamos prestar atenção aqui, ó, alcino, com 3 átomos de carbonos. Qual seria a fórmula molecular? Para você determinar a fórmula molecular de um alcino, você usa a fórmula CN, número de hidrogênio, que é igual a 2 vezes N, menos 2. Então, o número de carbonos que eu tenho aqui é 3. Então, eu tenho 3 carbonos. Para determinar o número de hidrogênio, basta você pegar o número 2, multiplicar vezes o número de carbono, ou seja, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Pronto. Determinamos a forma molecular desse composto, C3H4. Então, alternativa D. Ou, vamos simplificar, colocar para vocês aqui a fórmula, alquino ou alcino, a fórmula para você determinar a forma molecular. N, número de carbonos, 2 vezes N, ou seja, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. A fórmula do composto é C3H4. Ficamos com a alternativa letra D. Observamos agora a questão de número 4. A questão de número 4 é um pouquinho parecida, só que a diferença é que ele não te dá o número de carbonos na questão, mas ele coloca
mas ele coloca algum item na questão que vai favorecer para você encontrar a resposta. É só você prestar atenção. Olha só. Indique qual dentre estas é a fórmula molecular de um hidrocarbonete saturado. A dica está aqui, ó. Quando ele diz saturado, significa ligações simples. E quem é o composto de ligação simples? São eles os alcanos. Para determinar a fórmula molecular de um alcano, nós utilizamos CnH, 2 vezes N, mais 2. Então, nós vamos observar aqui, ó, para você chegar na fórmula molecular, teoricamente, você teria que testar todos esses itens. Já podemos eliminar a letra E. Por que eliminamos a letra E? Porque aqui eu tenho um oxigênio. Se eu tenho um oxigênio, ele não pertence ao grupo dos hidrocarbonetos, porque hidrocarbonetos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então, já eliminamos a letra E, beleza? Vamos verificar a letra A. Número de carbonos, ok, 4. 2 vezes 4, 8. Menos mais 2, 10. Então, já não dá certo a letra A, porque no lugar do 8 hidrogênio eu teria que ter 10. Letra B, eu pego o número 3. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Já não dá certo, porque aqui teria que ter 8. Letra C, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 2, 14. Então, aqui deveria ter 14. Letra D, eu tenho 5. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, eu tenho a fórmula C5, H igual a 12. A única que bateu com o número de carbonos é a letra D. Não precisamos ter nenhuma dúvida. Então, nós temos aqui CN, 5, H, 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então, a única fórmula que bate é a letra D. Beleza? Se eu tivesse um exemplo, C7, H, um exemplo 16. Será que ele seria um alcano também? Para você verificar se ele seria um alcano, bastaria você pegar aqui, ó. 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Então, ele é um alcano. Se você tivesse C7H, por exemplo, 14, olha só, C7H14. Será que essa fórmula é um alcano? Para você verificar, pega o número 7, 7 vezes 2, 14, mais 2, 16. Ele não é. Ele seria, no caso, um alceno. A substância de fórmula C8H16 representa um, olha só, C8H16, vou deixar uma dica para vocês aqui. Todas as vezes que o número de hidrogênio for o dobro do número de carbonos, você está trabalhando com um alceno, beleza? Todas as vezes, porque a fórmula do alceno ela é CnH2n. Ou seja, então eu tenho aqui ó, 8 carbonos, como ele coloca. Número de hidrogênio, eu vou pegar 2 vezes 8, 16. Então eu tenho 16 hidrogênio aqui. Ó. Então, uma dica para você, todas as vezes quando você tiver o dobro, o número de hidrogênio sendo o dobro do número de carbono, você está trabalhando com alceno B. Perfeito? Fica com essa dica em relação aos alcenos. Ok? Classificamos o composto agora. Vamos classificar em alcano, alceno, alcino e alcadieno. E aromático. Esse composto, composto A, classificamos ele sendo alceno. Por quê? Por ele apresentar uma ligação dupla. Composto B, classificamos ele como alcano, por ele apresentar apenas ligações simples entre carbonos. Composto C, classificamos ele sendo aromático, por ele apresentar um anel aromático. Composto D, classificamos ele sendo um alcino, por ele apresentar uma ligação tripla. Um alcadieno, por ele apresentar uma ligação, duas ligações dupla, na verdade.
ok?